de retalhos, depois a gente costura. Bem, como a gente acabava de dizer, né, quando pensamos no trágico, nos remetemos imediatamente aos gregos. Sófocles, Ésquilo e Eurípides, os três maiores trágicos da antiguidade, permanecem vivos até hoje por nos mostrar o sentido de permanência e o sentido universal da condição humana. Eu cito aqui a peça de teatro do Chico Buarque, Gota d'Água, que ele faz uma paródia da tragédia de Medeia. E a história se passa, eu não sei se vocês viram, mas é uma das coisas mais bonitas que Via. eu vi no Brasil, foi exatamente esse espetáculo, que ele transforma na favela todo o drama da Medeia, né? Então, é essa universalidade que nos interessa enquanto analistas. Mas eu vou fazer o quê? O que que eu pretendo, que está aqui alinhavado, nem alinhavado, solto, pegar o discurso da servidão voluntária do La Boétie, Etienne de La Boétie, que é século XVI, e depois falar sobre as redes, é, sobre a internet, sobre a Isso. internet, né? E por que que eu sou fisgada por essa? E tive um exemplo que eu ia deixar para o final, mas eu já começo com ele. Meu bisneto, agora nas férias, foi para a Disney e depois foi esquiar na neve, aquela maravilha. Aí meu filho perguntou para ele: o que foi muito bom, Cacá? Ele disse: ver filme no avião. Quer dizer, diante de todas essas experiências, aonde ele foi fisgado e aonde ele é capturado, porque eu acho que a palavra é essa passagem, né, do analógico para o digital, é uma forma de escravidão, Escravidão. escravidão que nós estamos subjugados atualmente, né? A ponto de você, uma criancinha que podia estar deslumbrado com tudo aquilo, não. Como ele é limitado em casa a ver os filmes, no avião ficou livre. Foi a melhor experiência, que podia ter ficado em casa, não precisava nem ter saído. Mas vamos lá. Para Etienne de la Boétie, só existe uma prisão possível, aquela que você mesmo construiu. Para este autor, toda servidão é voluntária. A liberdade é sua e você pode estruturá-la a qualquer, pode entregá-la a qualquer um que desejar. La Boétie teve grande parte de seus escritos divulgada póstumamente a partir dos manuscritos deixados ao amigo Michel Montaigne, De né? Montaigne. Michel de Montaigne. E aí, fazendo uma parte, é da frase deles, né, que eram realmente grandes amigos, que um pergunta ao outro, por que que nós somos amigos? E aí Ah, é. o Montaigne diz, porque você é você, porque eu sou eu, né? É Então, lindo isso. é. O discurso sobre a servidão voluntária, o autor questiona a inclinação dos povos a se deixar dominar por tiranos e afirma que o caminho para a liberdade é a rebelião voluntária pacífica contra a tirania. Ele afirma que nem sempre é pela coerção que a escravidão se estabelece. Essa palavra é chave na obra dele, coerção. Por que alguém se submete? É lógico que a coerção é fundamental para explicar a obediência, mas não é só ela. A coerção física é o meio mais fácil de convencer alguém a fazer algo que não deseje. Como evitar a manipulação dos meios de comunicação, das redes e das telas? Como evitar essa submissão? A mudança do mundo analógico para o digital, o comando passou da mão dos homens para as máquinas.
Historicamente, o mais surpreendente é que, inúmeras vezes, o comando está na mão dos mais fracos. Uhum. Etienne de la Boétie viveu sua curta existência entre 1530 e 1563, 33 anos. Quando não havia, nessa época do La Boétie, não havia liberdade política na França e o campo religioso estava degenerado em guerra civil. O poder único era visto por muitos, estou falando da França da época dele, como uma solução para o caos social. Democracia não era um tema central do Renascimento. A primeira observação do discurso sobre a servidão voluntária é a respeito do choque entre a liberdade individual e a possibilidade de existência de um grupo. Profundo conhecedor da literatura greco-romana, La Boétie indica o dilema de Ulisses. Ele toma a experiência do Ulisses, do Joyce, né, e da Odisseia, como um exemplo, que ele diz o seguinte: Ulisses, ele fala como administrar um mundo onde cada qual tem a sua liberdade e, ao mesmo tempo, a sua posição. A liberdade, eu vou voltar a esse exemplo do Ulisses depois. A liberdade é um valor, mas pode ser um entrave, quando visamos um empreendimento comum que, prejudicando alguns em benefício de todos. La Boétie não era um iluminista, era um homem pensando na tradição clássica e no risco do desequilíbrio social. Uma novidade de La Boétie é ter trabalhado o quanto existe de voluntário na submissão. O autor também destaca que a coerção não seria a essência da servidão. Tiranias têm medo da liberdade e do pensamento e da criação artística. Isso nós vimos aqui na época, né, da Revolução, né, no Brasil, que eles tinham medo exatamente do pensamento e da criação artística, que isso implica liberdade. Alegres como os conterrâneos, La Boétie entregamos parcelas, nós agora, parcelas generosas de autonomia e liberdade para garantir nossa inserção nas redes sociais. E a gente vê que eles mandam quantas horas a gente ficou por semana. É muito mais do que a gente desejaria. Nunca a servidão foi tão voluntária quanto no século XXI. Sim, porém, onde fica o sujeito? Podemos pegar o exemplo de Ulisses, o canto 12 da Odisseia, que, para escapar o canto das sereias, obriga seus companheiros a remarem com os ouvidos tapados por cera, e se faz amarrar ao mastro da embarcação para escapar à tentação à música, envolvente, certamente, e espatifar-se contra os recifes. Porém, aí diz o La Boétie, sempre me encantou o fato de que ele não tapou os próprios ouvidos. Ou seja, ele neutralizou o risco, mas não se privou do prazer legítimo de ouvir o canto das sereias, né? Com mais de 2.500 anos, essa frase atribuída a Tales de Milet, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, é difundida por Sócrates, mas de fato é de Tales de Milet. É considerada o marco do nascimento da filosofia ao passar o homem, a sua capacidade de reflexão, ao centro dos acontecimentos. O homem como o senhor do seu destino, o livre-arbítrio. A tragédia é um gênero dramático originado na Grécia Antiga que retrata a queda, sofrimentos ou morte de um protagonista nobre, sempre. O único autor foi Eurípides,
que ele colocava gente do povo nas tragédias. E foi o último, porque veio Ésquilo, Sófocles e depois Eurípides. E Eurípides aí já colocou, já não era da nobreza que ele falava. Introduziu um não nobre em uma de suas tragédias. Ele defende a igualdade entre o filho legítimo e o filho ilegítimo, e entre o senhor e o escravo. Isso, Eurípides. Para. Ah, sim, e aí é uma fala também interessante do Eurípides que ele diz: para enunciar uma máxima moral eterna, que a nobreza não decorre da origem, mas do caráter. Levi-Strauss, que se dedicou a estudar a mitologia, todo o trabalho meu eu vou parar na mitologia, não adianta, é inescapável. Levi-Strauss, que dedicou a estudar a mitologia, registrou que os homens não pensam nos mitos, mas são os mitos que pensam os homens. Essa inversão eu acho interessante. Quer dizer, não é o homem que pensa nos mitos, os mitos pensam nos homens. Os mitos sabem mais de nós do que nós mesmos. E Aristóteles fala: quanto mais tempo fico sozinho, mais aprecio os mitos. Sabemos que em 1986, menos de 1% da informação mediada no planeta estava armazenada, 1986, em formato digital. Hoje, ela supera 99,5%. Quer dizer, tudo que quiser saber da Teresa, qualquer pessoa no universo tem, da Emília, da Cecília, mais do que a gente imagina. Essa passagem de uma realidade analógica para digital presentifica reflexo em todos os setores da sociedade. Transformou o nosso modo de viver, conviver e interagir com as pessoas. Para não vilanizar ou endeusar a tecnologia, por se tratar de um processo irreversível, precisamos estar atentos aos desafios éticos e morais impostos pela sociedade digital. E aí a gente sabe, que eu não vou ilustrar agora, mas os vários grupos que são formados para se mutilar, os vários grupos de infanticídio, de feminicídio, quer dizer, tudo isso possibilitado porque você coloca uma coisa que você gosta, imediatamente a própria rede te fornece vários simulacros ou semelhanças daquela mesma questão. A vida, a loucura, as palavras, o que fazer com elas depois da crise das religiões, das ideologias? Essa é uma pergunta que nos faz a Cristevá. Vida ameaçada, vida desejada, mas que vida? Como rejeitar a automação moderna, usufruindo do que ela tem de melhor a nos oferecer? O que fazer desse nascimento digital e dessa estrangeira automatização moderna? Seria a queda do absoluto em nós um desafio? Um desafio à humanidade? A reivindicação de um super-homem ou ainda a recusa de rebaixar ao nível de produtos de aparência em uma sociedade de consumação? Agora, um pouquinho mais de Lavoisier, talvez tenha muito aqui. Vou ler. Quanto tempo? Mais 10 minutinhos. Lavoisier é um filósofo francês, teve grande parte de seus escritos divulgados após a sua morte, a partir deixados com o amigo Michel de Montaigne. O teor humanista e libertário de seus escritos o coloca entre precursores das ideias anarquistas. Sua obra é Discurso sobre a Servidão Voluntária, em que o autor questiona a inclinação dos povos a se deixar dominar por tiranos e afirma que o caminho para a liberdade é a rebelião voluntária pacífica contra a tirania. A coerção pode ser física,
é o meio mais fácil de convencer alguém a fazer algo que não deseje. Diante dela, na verdade, não existe escolha. E aí, o que é essa coerção física que a gente vê hoje como tragédia? Hoje, eu acabei de ver indo para o consultório, roubando um celular e a moça esticada. Quer dizer, você não há escolha. E quando eles não dão escolha, quando roubam e carregam a sua bolsa ou carregam o seu celular. Isso a gente vê todo dia. A submissão também pode ser econômica. Muitos se submetem a um chefe autoritário no trabalho, por exemplo. E aí uma frase que o Luiz vai gostar, que é do Rui Barbosa. O direito da força sempre foi significativo diante da força do direito, nos diz Rui Barbosa. O fato concreto, é a superioridade em causar dano que me submete a um criminoso que exige minha carteira e meu celular. Contrariado, consinto diante da arma, ainda que isso seja, no fundo, minha vontade, pois escolho o dano menor. A escolha será, nesse caso, entre duas opções ruins: entregar meu bem substituível ou sofrer danos, talvez irreparáveis. Por exemplo, o grupo de anoréxicas, elas fazem, né, grupos e grupos e grupos, né, e uma justificando a outra, e tatuagem, seja. É uma Isso servidão ao próprio superior, né? é, Isso. é, Exatamente. é. Exatamente. Isso mesmo. Tem uma bandeira de maior liberdade, mas Sim, uma submissão ao superior. O que eu devo, Os jovens são muito capturados por isso. muito É verdade. capturados. O Pelos grupo está ideais da fazendo. imagem, né? É. Uma imagem muito impossível de ser alcançada, a verdade é essa. não, Porque quando e você tudo. consegue alguma coisa, aí aparece outra para você E ajustar. tudo feito para viciar. É. A rapidez de imagem, as cores, tudo isso. Meu neto agora é testemunha viva, né? Ele vê pouco em casa, qual foi a melhor coisa? Deixar no avião vendo o tempo todo. Depois eu quero fazer uma parte disso, que eu já sofri isso, e não é só captura de tela, não. Tem uma questão de maturidade da criança. A criança muito pequena, eu levei meus netos para a África do Sul para ver leão, girafa, não sei o que, ao vivo, não sei. No final, eu perguntei para o Joca, que tinha 6 anos: o que você mais gostou, meu amor? Da piscina de 300 metros do hotel. Aí você para pensar, aquilo foi um. Ele nunca tinha visto uma piscina daquele tamanho, com milhões de cachoeiras que saíam de cavernas, não sei o quê. Aquilo capturou ele. Agora, ver leão, tigre, não sei o quê, aquilo lá. Ele estava cansado o dia inteiro fazer aqueles passeios, ele ficava exausto, ele dormia durante os passeios, os safaris. Por quê? Porque ele era pequeno, não tinha que ter ido com aquela idade. Não tem ainda maturidade para capturar detalhes. Ah, eu curti esquiar. Não tem A Disney, Você está Disney, o falando meu que foi não para tem Disney. discernimento. É, Precisa de um pouco mais de Eu, idade assim, para eu acho que as a coisas. nossa contemporaneidade, ela lida... Porque a gente tem sempre que lembrar que cada época, né, de alguma maneira, querendo ou não, mesmo que a gente leve em conta o recalque, né, ela está referida ao que veio antes. Por exemplo, os anos 20, né, os anos 20, depois da Primeira Guerra, que são os anos loucos, houve essa reação, né, ao que havia acontecido, aquele horror. Né? Os anos 50, né, depois da Segunda Guerra, que as mulheres alcançaram um nível de, vamos falar, de liberdade, que não sei se era bem liberdade, mas enfim, puderam trabalhar, puderam, enfim, que nunca antes tinham tido.
né? Direito a voto, né? A França demorou para caramba, a gente já viu isso. Não. Mas, quando quiseram colocá-las na rédea de novo, elas se não aceitaram, né? Não aceitaram. Não aceitaram, e mais do que isso, foi daí que veio, também com a chegada da pílula anticoncepcional, foi aí que a coisa, né, degringolou. Não é que degringolou, veio quebrar todos esses, posso dizer, esses paradigmas, né, que tinham chegado até ali. Assim, isso no início do século XX, até 1960. Depois teve, né, na França, isso se espalhou para outros lugares, até mesmo um pouco aqui para o Brasil, a questão lá da, a gente pode chamar assim, né, a Revolução Estudantil, né, mais de 68. 68, né? Mas eu fico me perguntando, e o nosso século XX? Ele está referido a quê? Eu pergunto, eu Duas não guerras. sei. Duas guerras. É. Você está falando a guerra do Vietnã? Não, você está falando do século XX ou você está falando do século XXI? Estou falando do século XXI agora. Do Ah, Ah, você século falou XXI. 20. tá, tá. Eu falei 20? Eu estou É. doida. Estou com 39 de febre. Então, Eu Doida. duas... acho que é, a revolução digital, né? Eu Sem acho que é. Eu acho que é Eu a acho Tudo que a revolução isso, geração... digital. mas não é só isso, Porque, gente. gente, foi muito rápido. É verdade. Lembro quando começou a internet. Eu trabalhava, né, fazia pesquisa, estava começando o meu mestrado, então eu comecei a usar inteligência artificial, a internet, o Google para pesquisar, para fazer. Estava incipiente, gente, Os já. celulares eram desse tamanho, enormes. Caramba, assim, nem pensar em smartphone. Foi muito rápido. Eu comecei a faculdade em 85, gente. Era o cartão de perfurar computador. Isso, isso. E em 85, em 91, o primeiro celular, assim, começaram os celulares, 89. Olha só como foi muito rápido. Verdade. É. Muito rápido, porque a gente tem hoje na palma da mão. Então, Simone, mas o a gente. computador da Varig era um quarto inteiro. Isso. Uma amiga minha, para manusear o computador, tinha que botar 1.000 casacos, porque tinha que estar Era é um super negócio. gelado. Eu Os estou tal, falando 1970. aí um pouco, os tal Tenta. dos mainframes, lembra? Os mainframes que eles É, chamavam, que é. eram. Eu posso Aqui, ó, colocar mais uma vem questãozinha. cá, eu quero falar o seguinte, um minutinho só. Nós estamos de Etienne Laboissy, agora já estamos em computador, né? Mas o Etienne Laboissy tem uma contribuição muito boa, né? Porque, como eu já disse, Etienne Laboissy, quando escreveu o discurso da servidão voluntária, foi no século XVI. Mas Isso. tem algumas coisas que estão valendo até hoje, Isso que eu né? ia falar, verdade. Por quê? Porque o exemplo até que se dá, né, que eu dou, porque vivi ele, né, é o Ailton Batata, e o outro é aquele Leonardo Paredes, lá daquele presídio lá em Brasília. Né? Porque o que o Etienne Laboissy ele vai dizer? Que o tirano, que na verdade tudo é em cima da questão do tirano, né? É o tirano que tem um grupo, que normalmente depois esse grupo o mata, alguém toma o lugar, então, e ele vai fazer todo um discurso, né? Que na verdade são três coisinhas que ele bota: obediência, servidão e devoção. Quer dizer, o indivíduo tem que começar a obedecer, tem que servir bem e fica devoto. Mas o sujeito, aí é que entra a psicanálise. Mas o sujeito, na verdade, esse que está o devoto ou o servidor, ele está, na verdade, admirado com o feitor dele, entre aspas, que é o chefe, o grande capo lá. E, na verdade, ele quer se identificar, ele se identificando com ele quer a posição dele. Por isso que o Etienne Exatamente isso. Laboissy vai Isso. dizer que todo Fica no grande lugar. tirano ele É. fica o quê? Refém do segundo dele, que Leonardo Paredes mata o segundo dele. E Ailton Batata, não, ele não matou, quer dizer, não se sabe se ele matou ou não, mas ele me disse isso, né? Que o fulano matou o chefe dele. Por quê?
Porque é uma questão, um exercício de poder numa dimensão tal que pode tudo, que produz inveja, né? Essa inveja é que vai levar ele a matar. Então, esse grupo de tiranos em volta desse tirano mor, né? Eles não estão ali disputando uma situação amorosa, eles estão disputando poder, né? E para ter poder, tem que matar para ocupar o lugar, né? Então, essa é que é a questão do nosso amigo La aqui, Boici. Boétie. Mas Pois é, olha, Luiz, peraí. será que hoje, pergunta a você e a Emília, o tirano não são as telas, porque Mas o é sujeito isso. fica exatamente siderado e Será? ele Aqui, fica um adicto às O telas. Mas algoritmo, né? O É algoritmo. algoritmo, aqui, ó, aqui. algoritmo, Algoritmo. Se vocês querem exatamente. discutir por aí, eu não vou discutir porque eu não entendo disso como vocês. Eu estou Algoritmo. falando de pessoas, não estou falando de máquinas, Mas né? o Eu que estou falando Mas, de o Mas Luiz, pessoas. produz Luiz, Roberto, adicção. É. Luiz, a gente sabe que escravos que foram libertados, quando tiveram uma ascensão, tiveram os próprios escravos. Claro, Isso. claro, Disso. por quê? Porque, como eu Sabe disse, ele disso? aspira à posição do senhor. É, O tirano não vai ter ninguém amando ele, vai ter alguém querendo estar no lugar dele. lugar dele. é. Luiz Alberto, O desde Máquina sonho ter do desejo, oprimido, né? O nada. sonho do oprimido é virar opressor. Isso. Não, é mas exatamente agora. desde o totem e tabu de Freud com o parricídio. É, Exatamente. Mas é que É Exatamente. isso que tá é Exatamente. lá. isso que se Etienne da atualiza. Boétie já falou isso em Isso, 1600. O Freud vai falar em 1900. isso. Foi bem depois. É, é. Eu Inter- só quis fazer essa observação para Muito situar o válido. Etienne de la Boétie, porque é um texto que eu até conheço mais ou menos bem. É. Só. Interessante. Você podia trazer uma resenha, ajudar a colega aqui É, para a nossa, exatamente. para nossa reunião interna, né? Vamos lá, doutor. Muito bom. Agora, quer dizer, outro dia, fazendo esse trabalho, eu me lembrei de Dona Helena Rodrigues, porque eu não tive um grande mestre na PUC, não tive um grande mestre no Sacré-Cœur, mas a minha grande mestra foi Dona Helena Rodrigues, dando aula em francês de todas essas tragédias gregas, romanas e literatura. Então, porque foi realmente quem me deu a vontade de saber mais foi essa mestra. Não foi no colégio, não foi na PUC. Eu agradeço a ela. Olha Uma aqui, até grande. peguei aqui, não sei se vai dar para ver, né? Mas aqui, ó, é esse aqui, o É, texto. é, Discurso da servidão da voluntária. servidão humana, é. É, servidão voluntária, não é humana. Discurso da Exato. servidão voluntária do Servidão Etienne. humana é o. Como é o nome? Quem é que escreveu? Século XIX. Somerset Maugham, né? Servidão Então, humana. É. São essas É porque, na verdade, que também quem divulgou isso aí foi o Montesquieu, que o Montesquieu também tem outra coisa que é sensacional nele, que são as cartas persas. Não sei para quem um dia eu falei, bom, na escola se devia ler ou fazer comentário ou apresentações sobre as cartas persas, né? Que é do Montesquieu. Foi para mim, Luiz. Eu vou falar disso dia 12. Ah, ai, que beleza. Vou falar delícia! das cartas Tá persas no dia vendo? 12. Tá vendo? Oh, que Falou, alguém maravilha! escuta. Viu? Pois é, Falou. mas as cartas persas, elas vêm, né, Falar um pouco lá do. da estrutura do harém, do Alain Gorichard. Isso, vou falar do harém, vou falar dessa questão do feminismo. Que bárbaro! Ótimo. Ok. A questão do harém também é uma complicação danada. Vai ser a próxima vez, a Cláudia? Isso, dia 12, não é isso? Vê isso. Putz, eu não vou Você não estar. vai estar aí, Cecília? Puxa. Mas não dá para acessar? Dá, fica 8 horas da gravado. noite, para mim, vão ser 3 da manhã. Não, depois você vê, fica É, gravado. vou ver depois. Mas é bom participar, né? A gente interagir aqui é muito importante, eu Muito. gosto. É. Sempre acrescenta. E Exato. o público não quer fazer perguntas, é importante para nós as pessoas É. falarem, né? Trazerem comentários.
Miriam. Está sem som, a Miriam. É. A Miriam Miriam, Simone Simone, mesmo. Tereza. Posso? Pode? Pode, deve. Eu achei interessante quando a Miriam e a Cecília, elas citaram os netos. E aí eu vou citar também o meu. Quando elas falaram, eu me remeti a esse momento, assim. Eu tenho um de 13 anos. E falando no trágico, quando vocês falaram, esse momento meu com ele foi muito nessa coisa que eu pensei, nossa, que questionamento que tem um jovem de 13 anos, né? Eu falei para ele assim, eu posso assistir sua aula de basquete? Ele ficou com aquele jeitão que eles ficam. Falei, não vou chamar você, não vou abanar a mão, nada, vou ficar, ó, na minha. Ah, então pode. Aí eu passei, peguei, e o pai estava junto. E quando a gente desceu no clube, ele começou a falar assim, ô vovó, eu tô com muita angústia. Aí eu falei, sabe o que é? Eu quero vir no basquete, mas aí eu deixo de estudar. Se eu estudo, eu quero vir no basquete. E daí eu não sei o que que eu posso fazer, e eles têm aquele jeitão, né? Que eles se mexe no cabelo. E aí o pai dele veio atrás e falou assim, o que que ele está falando? Eu falei das angústias dele. E aquilo chegou para mim com tamanha força que vocês estão falando da velocidade, que às vezes o pai coloca numa escola que é tão intenso o conteúdo, e foi mais ou menos isso que ele falou, mas não perguntou para ele se ele queria. Aí eu até questionei meu genro, falei, mas precisa tudo isso? Para um jovem de 13 anos, ele já vai prestar o vestibular daqui 2? Não dá para ser alguma coisa. Ah, mas se não, sabe como é? E aí eu fiquei pensando isso, que essa angústia que eles têm, e é diante do cotidiano, das coisas simples da vida, Da e que às rotina. vezes eles não falam. Por exemplo, toda vez que ele me vê, ele fala assim, ele me vê, ai, faz alguma coisa para eu comer. Não é, ele não me pede um prato elaborado. Ele quer um prato, arroz, bife, batata. Ele fala assim, eu quero um prato de gente, arroz, bife, batata. Que é isso que eles gostam. E aí, esse dia eu fiquei pensando muito nas coisas que ele falou sobre o quanto isso deve angustiar um jovem. E eu não sei se entra na tragédia, mas como a Emília falou, eu até anotei aqui, que ela é sinônimo de questionamento, né? E os questionamentos que essa juventude vem fazendo diante da própria angústia, e a minha pergunta é: para quem eles podem fazer? E aí que eu entendo que pode ser, às vezes, assim, Para o pelas analista, redes. para o É, analista, para a Não, e vovó, aí ela diz, vovó pelas redes, é Capoeira, onde eles vão buscar, não é? É onde que não eles vão vão buscar mais encontrar, fácil. mas não vão É, encontrar a resposta para a é, angústia deles. então, Pelo contrário, porque o que a internet mostra são situações extremamente idealizadas. Uhum. sim. Né? Eu Esse é fiquei o grande problema. pensando, diante desse relato, se uma das questões do trágico da nossa época não seria os excessos, né? Não, Sim. sem Excessos de, dúvida. excessos de opções, não só. Eu acho que a rede é uma consequência, mas a causa é anterior, né? Mas os excessos são a marca da tragédia. A Isso. tragédia, desde sempre, tem a ver com esse extrapolar, né, do herói. Isso já estava lá. O problema é que quando você mira num ideal e você vai buscar esse ideal, né, você se anestesia em relação ao seu próprio desejo. Você não se aproxima nem de longe de algo que tenha o cheiro de desejo. É pura demanda, e é uma demanda que vem de fora. A demanda vem da internet, porque ela alimenta, eu não sei quem falou aqui, o algoritmo, ele alimenta
né? Tudo aquilo que aparece como um suposto interesse, você é bombardeado com isso e, obviamente, você acaba, né, se deixando levar e se anestesiar, que o ponto é esse. Eu também me lembro, assim, uma outra coisa que eu acho que é interessante, eu acho que eu já citei isso aqui, é o Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, nas suas meditações. O que ele fazia? Quando ele não estava no campo, e ele era um grande general, quando ele não estava no campo de batalha, ele se retirava para pensar, para refletir, né? Ele olhava o horizonte, ele via coisas, ele pensava soluções para coisas, talvez até mesmo para as batalhas. Isso fica muito claro se vocês forem ler as meditações, são muito lindas. Então, assim, corroborando o que você está dizendo, Sandra, o excesso é sempre a via, né, para o sintoma neurótico, na melhor das hipóteses, né? Tanto. Porque tem a ver Tereza, com a idealização. Oi. também a gente pode pensar nessa possibilidade, através dos excessos, do tamponamento da angústia, né? Uma tentativa, né? Que eu acho que Sim, isso. Tem. E aí não dá lugar para falta, né? Isso você fala aí do. sim. Isso. Ele fala contemplar, é o momento que você faz uma reflexão nesse lugar mais vazio, né? Isso, uma reflexão sobre o vazio que te habita. É a E tudo possibilidade da que o criação. jovem hoje não quer saber, ele quer preencher todos os buracos. E não é só o jovem, gente, eu acho que é todo mundo, né? Eu E vejo os Todo mundo. pais de hoje programam as crianças completamente. isso, Finais de exato. semana, as crianças têm sempre programação. Não existe aquele ócio que nós tínhamos. Ah, não É, tem nada para fazer, vou brincar na rua. Ah, não tenho nada para fazer, vou ler. Não, Isso. não Gente, tem. o Não, que a não gente vê, sobra. né? Hoje eu fiquei um tempinho esperando o Uber na porta da escola e vi as mães, muitas crianças vão de condução, mas vi muitas crianças com a mãe. Aí me capturou o olhar assim, uma criança, uma menina assim de uns 7 anos, olhando para a mãe parada no celular. Ela um tempo assim, sabe? 5 minutos, sei lá, 6 minutos, não sei. E a menina parada, olhando para a mãe, eu fiquei assim, gente, essa mãe não dá um olhar para essa menina ali do lado. Não tem essa menina assim, sabe? Olhando assim para cima. Aquilo assim me deu uma coisa, sabe? Assim, Falei, caramba, gente, deve ser complicado isso, né? Então, assim, é todo mundo, né? Não é a criança que se aliena no desenho, no filminho, no coisa, os pais que se alienam ali. A minha filha, essa semana, não sei o que ela falou, tirei manda tirar do TikTok, o TikTok do telefone. Aquilo ali sei lá, aquilo ali é uma heroína, ela falou. De tão, é, esses excessos também vêm pela demanda narcísica dos pais, né? Verdade. Né? De querer um ideal ali que a criança ela quer mais é ir para a escola, ficar Porque em casa, secretamente fazer pais querem que o seu filho seja o mais bem-sucedido da turma. isso. Eu acho que isso é muito forte. Secretamente. É, muito forte na É, mas, cultura mas atual. eu acho que essa coisa, né? O tempo está tão corrido ao mesmo tempo, e o pouco tempo que se tem, a pessoa está ali fazendo, girando aquele negócio ali, olhando produto para comprar, e é mil coisas né? Para produzir o espetáculo, Simone. Isso. Olha, É, assim, e é isso. Exatamente. E ali numa escola pública, quer dizer, é um negócio assim né, de um poder aquisitivo baixo, quer dizer, então a mãe, assim, a gente pensa assim, né, tá ali com o privilégio de poder buscar a filha na escola, né, de repente vai ter um trajeto até a escola, e não, tá ali siderada, né, como Isso. a Tereza fala, siderada no telefone, parada, a mulher parada, olhando o telefone, e a criança, assim, aquilo assim, eu quase tirei uma foto, assim, porque eu falei assim, Toda gente, vez, toda vez que eu entro no elevador do meu consultório, tem muitas psicopedagogas, psicólogas infantis, tem essa turma toda.
toda vez que tem criança, hoje, por exemplo, aconteceu 2 vezes isso. Eu olho para a criança me olha, e eu me endereço à criança. Eu falo com a criança. A mãe, às vezes, me olha de cara feia. Eu estou pouco me importando. Eu me dirijo à criança. Eu Que, faço para mim, muito isso. Também. aí eu falo, pergunto. É impressionante como a criança, num primeiro momento, ela olha para a mãe para ver a reação. Se ela pode falar. E normalmente eu digo assim: não, mamãe vai deixar, pode conversar comigo, a gente só está conversando. Vamos conversar. Sim. Aí eu pergunto qualquer coisa, porque o elevador, né, às vezes vai parando, às vezes não. E o sorriso de encantamento da criança, de se ver reconhecida como sujeito, é incomparável. É. Mas não é o que acontece. Essa é a nossa tragédia. Tereza, Tereza, é Oh, Miriam Vazolé. sim, sim, sim. Diga, Miriam. Tereza, foi falado assim, en passant, os mitos sabem mais de nós do que nós mesmos, Sim, né? sim. Isso é o E Levi-Strauss que fala. aham, eu queria falar, eu assisti uma escritora falando na escola aqui de Vitória sobre o livro dela, Subversões. E aí ela falou que o último capítulo, eu achei tão interessante a fala dela, isso que eu queria perguntar para poder me esclarecer melhor. Ela falava assim que o último capítulo ela escreveu e depois que ela escreveu, ela falou assim, mas fui eu que escrevi isso? Ela não reconheceu aquela escrita como se tinha sido dela ou, eu não sei explicar, ou algo nela que está falando mais do que aquilo Ela que ela tinha sabe consciência. Algo sobre que a ela. ultrapassou, né? Tem a ver as duas coisas, Tereza, esse ponto do trágico no sentido desse desconhecido que a gente tem da gente mesmo? É o eu, o estranho Uhum. que habita. Um inconsciente. Exatamente, o estranho que nos habita, sim, mas eu sempre tendo a pensar o trágico como uma tentativa de apagamento, né, do nosso perecimento e, antes do perecimento, das nossas fragilidades, das nossas mazelas. É trágico também você não reconhecer a diferença do outro. Você pode pegar o conceito de trágico por vários vieses, mas isso que você está trazendo, que eu acho bem interessante, né? Assim, eu não sei, mas escutando você, o que eu pensei é que certamente, né, ela escreveu o livro e o livro a ultrapassou. O livro disse mais do que o que ela queria dizer. Daí o estranhamento, né? E, no certo sentido, quando você escreve, assim, é o que eu sinto. Não gosto muito dessa história de sentir, mas vou falar. Quando você escreve um livro, e o nosso colega aqui sabe disso, a Sandra também sabe disso, não sei se tem mais alguém aqui, o Luiz, a Sandra, eu, a Cláudia, que também já escreveu um livro de poemas, agora ela está em outros caminhos, não vou dar spoiler. Quando a gente escreve, muitas vezes a gente tem o sentimento, não consegui encontrar outra palavra melhor, um sentimento de você se ver despossuído, né? Porque aquilo que você escreveu é o que você pretendia escrever, mas é muito mais do que o que você pretendia escrever. E certamente o que também traz angústia é o fato de que você tem absoluta certeza de que muita coisa ficou de fora. E essa muita coisa que ficou de fora, talvez seja, eu acho que tem a ver com o objeto A, talvez seja o que te relança numa nova escrita. Então, assim, quando você fala isso, Miriam,
Eu não acho que seja trágico escrever. Eu acho trágico você não escrever quando você tem o desejo de botar no papel. Porque se você fica com uma coisa super egóica, muito grande, você não vai escrever. Mas é preciso fazer pesquisa. Eu sou da opinião que, mesmo que você vai escrever só um livro de poemas, como a colega aqui, a Cláudia, você tem que fazer uma pesquisa. O que é poema, né? O que é prosa? Tem que ler muito. Exatamente. O que os últimos contemporâneos, né, escreveram sobre poesia e prosa? O que os grandes... Eu estou terminando agora o Shakespeare, vou começar a escrever a última, porque também não aguento mais, o Otelo, e vou me lançar, está aqui me olhando, no Calderón de la Barca e no Lope de Vega. Lope de Vega, que foi considerado, ninguém fala dele, impressionante, hein, Luiz? Não tem uma tradução de Lope de Vega para o português. Impressionante. Impressionante. Então, assim, esse trabalho de cotejamento, de pesquisa, que é um trabalho solitário, que é um trabalho de escolha, eu vou por esse caminho, vou por aquele, é um trabalho de perdas. Se eu escolho esse caminho, eu vou perder todos esses aqui. Né? Mas é um caminho que te define. Tão bonito isso. Suas É o escolhas. possível. É o possível. Porque senão você fica com um projeto impossível. Não, e é o que mostra a sua falando. estrada. Suas escolhas vão mostrando o caminho. Exatamente. Tão Foi bonito, preciso. isso é original. Foi possível, né, para mim escrever porque eu abri mão do meu projeto inicial, que era um projeto doido, não sei onde que eu estava com a cabeça. O que não me impede, né, de, em outro momento, eu tenho a ideia, retomar de outra maneira o que eu não escrevi e não pude dar lugar. E é isso. Isso é trágico? Não. Isso é o limite, né, do desejo de cada um, porque tem isso também. O desejo, ele nos coloca limites. Quando você não reconhece esses limites, você está na beira do precipício, com certeza. Não é um saber fazer, Tereza? Todas essas frases prontas do Lacan. Saber fazer com sintoma. O que isso quer dizer, né? Vamos destrinchar aí. Quando você não está Quando você fala isso no limite, você está no gozo, né? Quando você fala isso de entender o limite, né? Para mim, me passa isso, de lidar com a castração de uma forma menos sofrida, né? Como estava a nossa questão lá do sofrimento.